a planta medicinal mais poderosa para ajudar a aliviar a dor do estômago. E o melhor, essa planta ela pode ser encontrada em forma de óleo essencial. Você sabe qual é o nome dessa planta? É sobre ela que eu vou falar com você hoje, na live de hoje. Mas não apenas sobre a planta, mas também sobre os hábitos que te ajudam a vencer a dor no estômago e a dor abdominal de uma vez por todas. Principalmente para você que sofre com gastrite, refluxo, esofagite. Você sabe qual que é o nome da planta? O nome da planta que a gente pode fazer chás medicinais, que a gente pode fazer sucos detox, que a gente pode usar em forma de extratos medicinais ou até de óleos essenciais. O nome dessa planta é hortelã. Hortelã. Esse daqui, por exemplo, é o óleo de hortelã. Eu quero que você escreva aqui nos comentários qual que é o tipo de hortelã que você encontra aí na sua cidade. É hortelã da folha miúda, hortelã da folha grossa, hortelã pastila. Qual que é o tipo de hortelã que você tem? Hortelã desidratada que você compra em lojas naturais ou hortelã fresca, plantada no quintal, né? Então, deixa aqui nos comentários qual que é o tipo de hortelã que você tem aí na sua casa ou que você já usou na sua infância para poder tratar alguma doença respiratória ou um quadro de infecção viral, de gripe. Alguém já chegou a usar essa planta medicinal na sua infância? Além de você entender os benefícios da hortelã para a questão da dor no estômago, você precisa entender que antes de sair tomando chás medicinais, óleos essenciais ou qualquer outro remédio natural, você precisa saber exatamente qual que é a causa do problema para que você não use remédios naturais ou remédios de farmácia de forma desnecessária. Segundo lugar, você precisa de um preparo, de um processo de desintoxicação, para que o corpo consiga pegar as substâncias, por exemplo, da hortelã e levar para todas as células. Então, antes da gente entender o benefício da hortelã, a gente precisa entender o que causou o meu problema, né? E como que eu vou resolver na raiz, com a mudança de hábitos, como que eu faço esse processo de desintoxicação. Então, por esse e outros motivos, você precisa ficar até o final dessa live, tá certo? Bom, para você que não me conhece, eu vou aqui me apresentar. Meu nome é Carlos, eu sou naturólogo clínico, trabalho com tratamentos naturais para causa de doença. E aqui a gente tem ensinado e ajudado pessoas que estão com muita dor no estômago, dor abdominal, sensação do estômago ferido, devido à gastrite, o refluxo, a hernia de hiato, a esofagite, a úlcera ou a infecção pela H. pylori, a conseguir acabar com esse problema de uma vez por todas e de forma definitiva. Eu sei que você que está aqui assistindo pela primeira vez vai me falar assim, mas eu já tentei de tudo. Eu já tentei usar remédios naturais, remédios de farmácia, já tentei antibiótico para H. pylori e já tentei a dieta. E nada disso resolveu. É para você que já tentou de tudo, porque a gente não vai usar apenas remédios naturais ou dietas. A gente vai usar mudança de hábitos, que é algo que você não tentou, que você não fez. Você nunca praticou a combinação alimentar gastroprotetora, a respiração anti-refluxo. Você nunca fez um relógio biológico com os horários corretos para comer, dormir, tomar água, tomar sol. Então, são coisas novas. Ok, vamos lá então. Eu quero começar contando para vocês a minha história com a dor. A minha história com a dor. Dor no estômago, dor abdominal. Vejam bem, eu sempre tive problemas digestivos desde a minha infância. Só que esses problemas digestivos, eles causavam incômodos, desconfortos, gases, né, dor, sensação do estômago ferido, empachamento. Mas sabe aquela questão da gente assim não ter um pouco de noção do que está
causando aquilo, né? E no que aquilo pode se transformar. Então a gente vai tomando um remédio natural, um remédio de farmácia. Se bem que naquela época eu não gostava muito de remédio de farmácia, né? Faz uma dieta, né? Para de comer isso, para de comer aquilo. E foi isso que eu fiz. Só que eu via que o problema só piorava. E piorou tanto a ponto de chegar um momento, acho que de noite para madrugada, eu tenho uma dor muito forte, uma dor abdominal muito, muito forte. Eu fui no banheiro, achei que o problema era questão de prisão de ventre, algo assim, para tentar evacuar. Mas, gente, a dor era tão forte que eu não consegui chamar pelo meu pai. Eu disse, meu Deus do céu, acho que eu vou morrer aqui. Porque eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. Bateu uma fraqueza muito forte. E é desesperador, porque você não consegue falar, você não consegue chamar por ninguém. Você não consegue se mover do lugar. E é uma dor que as pessoas dizem assim, né? Você vai no céu e volta, né? Quando tá por lá. E eu quase fui parar no hospital. Depois de alguns minutos, acho que uns 10 minutos, essa dor ela foi diminuindo bem aos pouquinhos. Mas assim, gente, só quem passa por isso sabe o que é. Foi diminuindo, 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 até desaparecer. Isso aconteceu umas 2 vezes, depois aconteceu a terceira vez. Na terceira vez foi uma infecção intestinal muito forte e causou muita dor, muita dor. Se eu não tivesse o conhecimento que aqui na minha rua tem uma UPA, né? Lá na frente tem uma UPA. Eu disse, Senhor, acho que eu vou ter que ir na UPA. Mas graças a Deus ali, comecei a fazer a desintoxicação, o relógio biológico, a alimentação gastroprotetora naquele dia, uns 3 dias, bem focado. Graças a Deus não precisei ir na UPA. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Hoje eu não tenho mais dor, eu vivo sem dor, eu vivo em paz, eu posso comer em paz, eu posso comer com prazer, eu posso comer com tranquilidade, eu posso, sabe, graças a Deus. São coisas simples assim da vida que é um sonho para a gente que está sofrendo com esses problemas, sabe? Para as pessoas, elas não estão nem aí em relação a comer, né? Em relação a sair para comer alguma coisa, em relação a mastigar assim e poder passar ali o dia todo sem sentir dor, nem queimação, nem azia. Só quem está sofrendo sabe quão terrível é, né? Então, em meio a essa dor, eu descobri um método dentro da faculdade de naturologia, né? E esse método que eu aprendi foi o método para poder tratar a causa das doenças. Claro, aliviar o sintoma é até bom, é importante aliviar o sintoma, aliviar, tomar um suco de batata, um suco de babosa, um pouco do óleo de hortelã, é até bom aliviar, mas não é só aliviar. Depois que você alivia, tomou ali a emergência, quando você estiver melhor, você vai correr atrás do prejuízo, correr atrás de resolver a causa, desintoxicar, limpar as toxinas, para poder voltar a ter o prazer de comer. Então, só o suco de batata, o hortelã, ele não é suficiente. Ele pode ajudar, mas não é suficiente. E aí, eu me perguntava, o que é suficiente? E aí o professor ele começou a me ensinar a montar o relógio biológico desintoxicante, a alimentação gastroprotetora, os hábitos eliminadores, o emocional integrado, as terapias aceleradoras, e através disso eu consegui vencer. E depois que eu me formei, eu comecei a atender pessoas que tinham problemas gástricos, tanto no estômago, quanto também problemas que o estômago gerou, como prisão de ventre, síndrome do intestino irritável, retocolite ulcerativa, hemorroidas e etc. E essas pessoas estão conseguindo vencer. Claro que não é do dia para a noite, não é em uma semana, não é em um mês, são meses. São de 6 meses a 8 meses. Às vezes é em menos tempo, né? Às vezes é em mais tempo. Mas quem é aluno sabe aqui que é uma batalha, é um processo, é uma luta, que não é do dia para a noite. A gente passou 40 anos se intoxicando, 30, 20 anos. Não consegue resolver esse problema em uma semana, né? A gente precisa fazer todo esse processo de desintoxicação. E aí, o que vai acontecer? Como eu falei para vocês, nós vamos aqui fazer 3 passos. Primeiro, nós precisamos saber qual que é a causa do nosso problema, o que está gerando esse problema.
Imagine que você trabalha com moto ou com carro. Quem aqui tem moto ou carro? Escreve nos comentários. Escreve assim, ó, eu tenho moto, eu tenho carro. Vê bem, toda moto, todo carro, ela precisa de uma revisão. Eu não sei se essa revisão é feita todo ano, me corrijam aí. Ou se a revisão é feita... Até bicicleta também tem que ter revisão, né? Até bicicleta. Eu acho que é uma vez por ano que você tem que fazer uma revisão. Me corrijam aí. Só que qual que é o problema? Quando você tem um carro, uma moto, você faz a revisão para que no futuro ele não dê problema, para que no futuro ele não te deixe na mão, para que no futuro você não possa ter um acidente no meio da pista. Da mesma maneira, você tem que fazer uma revisão. Só que essa revisão, né, da máquina viva, que é o seu corpo, ela é feita todos os dias. Todos os dias tem que fazer uma revisão do seu corpo. Todos os dias tem que colocar no seu corpo substâncias boas e tem que sair para fora substâncias tóxicas, ok? Por que que o carro ele fica danificado? Por que que ele trava? Aí você vai falar assim, por que, Carlos? Quando a gente não faz a revisão, o mecânico não coloca o óleo, não lubrifica, quando ele não faz a limpeza adequada, aí aquelas toxinas que estão ali, aquelas sujeiras, elas vão começar a impregnar no motor, impregnar em todo o carro, e aí elas vão começar a endurecer e vão impregnar, e aí vai começar a danificar e enferrujar o motor, o cano de escape, isso aqui, tudo no carro, tudo na moto. E com o tempo, esse carro vai ficando danificado. Imagine que você está dirigindo de carro, aí o pessoal prende o seu carro, porque você não está habilitado, ele joga o seu carro lá num armazém de carros, e ele passará 10 anos sem ninguém tocar no carro. Esse carro vai enferrujar, o tempo vai comer, e ele vai ficar totalmente danificado. A mesma coisa é o seu corpo. Do mesmo jeito que o carro fica danificado pela falta de revisão, o seu sangue ele fica intoxicado pela falta de desintoxicação. Então, o que está gerando a falta de ácido no estômago e a falta de enzimas é exatamente o sangue muito intoxicado. Porque quando o sangue está intoxicado, ele intoxica a célulazinha, a célula responsável por produzir o ácido. Então, veja, o sangue intoxicado gera falta de ácido e falta de enzimas. A falta de ácido, né, gera a falta do muco protetor. Então, o estômago parou de produzir o ácido, ele para automaticamente de produzir o muco que protege. Ele para de produzir as enzimas digestivas. Então, sempre que você vai comer uma comida, essa comida irrita a parede do estômago. Essa irritação, ela começa a inflamar, né? E aí, essa irritação e essa inflamação fica muito sensível, a ponto de qualquer coisa que você comer, você vai sentir dor, queimação, enjoo, náuseas, toda vez, aquela sensação do estômago ferido. Você passa a mão assim na barriga, você sente aquele negócio ferido, sabe? Como se tivesse comido facas ou agulhas, né? Por que isso acontece? Porque não tem muco protetor, não tem ácido, não tem enzimas, não tem digestão. Os alimentos irritam a parede do estômago. E tem um quarto problema. A válvula do esôfago não fecha quando está faltando ácido. Então, vê, ó, tudo começou na intoxicação. A intoxicação, ela é a raiz do problema. Ela é o terreno intoxicado, terreno biológico intoxicado. Aí, a intoxicação gerou a queimação, a falta de ácido, a falta de muco, a falta de enzimas e o relaxamento do esfíncter. E isso vai gerar dor e queimação na boca do estômago, além de muito refluxo que sobe até a garganta, gerando bolo na garganta. E depois de toda essa reviravolta, que você fica ali 3, 4, 5 horas regurgitando, chega uma hora que esse suco gástrico ele vai passar para o intestino. Só que quando ele passa para o intestino, ele passa com um alimento indigesto. Então agora você vai ter também dor abdominal, dor na região do umbigo. Por quê? Porque essa comida foi mal digerida, ela começa a inflamar o intestino. Aí com o tempo você vai desenvolvendo retocolite ulcerativa, hemorroidas,
prisão de ventre, desbiose, SIBO, síndrome de intestino irritável, gases, distensão abdominal. Tudo isso, muitas vezes devido ao sangue intoxicado pela falta, que gera falta de ácido e que gera esses problemas no esôfago e no intestino. Você está entendendo? Então, o foco de vocês agora não tem que ser na lataria da moto, em pintar o carro. Vocês têm que fazer uma revisão por dentro do carro e da moto, que é você mesmo. Tem que limpar, desintoxicar por dentro. E é por isso que eu estou explicando para vocês. É por esse motivo que o prazol, ele não resolve. Ele dá o alívio e ele piora. Porque imagine que você está com falta de ácido, falta de enzimas, aí você está com dor, aí você toma o prazol, né? O prazol, ele baixa ainda mais o ácido, então quase não tem ácido. O prazol, ele acaba de destruir o ácido. E aí você vai ter o problema da gastrite, que vai voltar, né, os sintomas, e vai ter o efeito colateral do omeprazol. O efeito colateral no sistema nervoso, confusão mental, dor, imunidade baixa, deficiência de vitamina B12, que gera perca de memória, deficiência de vitamina D, que gera dores nos ossos, perca de peso excessiva ou ganho de peso excessivo, porque não gera comida, tudo em consequência do prazol. O antibiótico destrói a flora intestinal, gera muitas doenças e inflamações intestinais. Os remédios naturais, eles podem alimentar o risco de câncer. Quando eu pego, por exemplo, o óleo de hortelã, a hortelã, o suco detox com hortelã, por exemplo, né? E eu uso ali como um complemento, como um ajudador, né? Eu sei que isso daqui não vai curar, não vai resolver nada, ele vai apenas trazer um pequeno alívio, vai uma pequena ajuda. Ele é 5% do tratamento, 95% é a desintoxicação do sangue, a mudança dos hábitos desintoxicantes. Mas quando eu não pratico esses hábitos desintoxicantes e eu só fico usando remédio natural, suco de batata, suco de babosa, espinheira santa e etc., eu vou camuflando o problema. Teve uma pessoa que falou assim para mim hoje no particular: Carlos, eu estou com dor, mas assim, estou tomando não sei o que, não sei o que, não sei o que, natural, aí aliviou, aí eu fiquei tranquilo. Infelizmente, as pessoas ela têm essa mentalidade. Se ela começar a tomar um remédio natural e ela se sentir bem, ela para de tentar curar a doença de forma definitiva, de uma vez por todas. Por quê? Imagine que você toma um remedinho natural, alivia a sua dor, um suco de batata, só que lá dentro a doença, a inflamação continua do mesmo jeito. Aí você continua praticando tudo o que gerou o problema. Você continua com os hábitos errados que gerou o problema. O que vai acontecer com esse problema? Ele tem dois caminhos. Primeiro caminho, a gente vai ficar sofrendo com esse problema para o resto da vida. Então a gente passa 1, 2, 5, 10, 12, 30 anos e não consegue resolver. Algumas pessoas falam assim: mas poder fazer a mudança de hábitos exige tempo, exige dinheiro, exige esforço, exige dedicação, exige perseverança. E eu não tenho perseverança, eu não tenho esforço, eu não tenho dinheiro. Mas se você não arrumar tempo, esforço, dinheiro para poder mudar os hábitos e resolver o problema de uma vez por todas agora, em 6 meses, 1 ano, você vai ter que arrumar dinheiro, tempo, esforço, dedicação para poder lutar contra a doença a vida toda. Quanto que você vai gastar? Quanto que você vai deixar de ganhar por não conseguir trabalhar devido a esse problema? Então, a gente não pensa no futuro, né? Quanto que eu vou gastar em 30 anos com a doença? Quanto que eu vou gastar em 1 ano tratando a causa? Com certeza, com a doença, eu vou gastar 10 vezes mais. Segundo caminho que a gente tem, a doença evoluir para algo mais grave, como um câncer ou uma úlcera gástrica. Aí a pessoa fala: porque você está assustando as pessoas. Eu não estou assustando as pessoas. Eu tenho alunos com câncer e com úlceras. Então eu sei que um aluno com câncer no estômago e com úlcera, ele demora muito mais tempo, ele consegue curar, ele consegue resolver o problema. Mesmo que o problema esteja muito grave, ele consegue resolver. Primeiramente com o poder de Deus, segundamente com os hábitos que Deus deixou para a gente, os hábitos
naturais. Mas o sofrimento é muito grande. O sofrimento da pessoa que tem uma úlcera, a dor que a úlcera gera é 10 vezes pior do que a dor da gastrite. Então, se você já sofre, você já entende que é uma dor insuportável da gastrite, da esofagite, do refluxo, imagine uma dor de uma úlcera. É algo que ninguém pode explicar. A pessoa vive à base de Ibrazol, poder aliviar aquele problema. Do mesmo jeito, a pessoa que tem câncer. Só Deus sabe, gente, a dor que é física de ter um câncer. Não só física, mas, por exemplo, esse meu aluno, ele está fazendo quimioterapia. É um sofrimento, vocês não entendem, gente. A pessoa passar ali uma semana com quimioterapia, depois mais 3 semanas para se recuperar com muito enjoo, com muita dor. Graças a Deus que os sucos detox estão ajudando, a alimentação, os chás, tudo. Graças a Deus que o tumor do intestino já diminuiu. O médico já disse, não vai fazer cirurgia agora para o estômago. Vamos esperar, continue fazendo o que você está fazendo, vamos esperar mais um tempo. Ano que vem a gente vê como é que está. Então, assim, graças a Deus, mas assim, gente, não é fácil. Então, você não pode esperar o seu problema, né, evoluir para uma úlcera, para um câncer, para correr atrás de resolver o problema. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Como a gente já entendeu, o que cura a gastrite é a desintoxicação do sangue. Agora agora que a gente já entendeu que o corpo faz o processo de autocura quando desintoxica o sangue, a gente restaura o estômago, eu posso usar algumas plantas medicinais nesse contexto. Veja, a hortelã, ela não vai curar, ela não vai resolver, ela não vai acabar com a sua dor nem com os seus sintomas. Assim como a batata, assim como a banana, assim como a aveia, cada alimento tem a sua importância. No caso da hortelã, ela é rica em uma substância chamada mentol. Então, o mentol, ele é um excelente cicatrizante e um excelente anestésico, analgésico natural. Ou seja, por ela ter essa substância chamada mentol, ela acaba aliviando dores, tanto dores externas quanto dores internas. E uma das dores mais terríveis é a dor no estômago, porque a dor no estômago muitas vezes nem o Prazol alivia mais, nem o suco de batata, nem o suco de babosa. Então a hortelã, ela ajuda nessa questão de aliviar a dor. Veja, ela não vai curar a dor, ela não vai combater a dor, porque para resolver a dor tem que desintoxicar das toxinas, que é o que está causando a dor, mas ela pode ajudar. E aí você pode usar a hortelã, por exemplo, em forma de chá medicinal, né? Para você poder tomar. Você pode usar a hortelã em forma de suco detox. E lembra que eu vou falar aqui no final da live qual que é o coador que você vai usar para poder coar os seus sucos, os seus chás. Então, posso pegar... Mas qual que é a hortelã? Qualquer tipo de hortelã. Qualquer tipo de hortelã, tá bom? A da folha miúda, da folha grossa, a hortelã pastila, a hortelã que você acha desidratado na loja natural. Qualquer tipo de hortelã você consegue aí usar, tá bom? E aí você pode usar o chá, você pode pegar a hortelã e colocar dentro do suco detox. Você pode também usar o óleo essencial, só que o óleo essencial, o ideal é que você não tome ele sem ter um acompanhamento de um profissional, porque existem marcas que você não pode tomar, tem óleo que não pode ingerir, que se você ingerir, ele pode danificar a mucosa do estômago. Tem algumas pessoas que não podem tomar o óleo, muitas vezes, porque está com úlcera, uma gastrite atrófica ou hemorrágica, uma gastrite ou uma esofagite um pouco mais grave. Então você tem que saber qual que é o seu tipo de gastrite, qual que é o seu tipo de esofagite, qual que é o tipo de óleo, qual que é a marca do óleo, a dosagem. Não pode tomar uma grande quantidade, não é igual ao própolis que você toma 15, 20 gotas. Então tudo isso tem que saber, mas você já sabe que a hortelã faz muito bem e você pode colocar a hortelã no seu dia a dia, na sua rotina, como um ajudador. Mas lembre, a hortelã, ela é uma plantinha. Você também precisa aprender outras coisas para colocar no suco detox, uma alimentação gastroprotetora para a gente poder fazer durante todo o dia, tá bom? Tá bom? Mas Carlos,
Por que que o óleo de hortelã sozinho não resolve? Vamos lá. Eu quero fazer com vocês agora um experimento. Quero que vocês escrevam aqui nos comentários um nome de um remédio natural que vocês queriam saber se é bom para gastrite. Por exemplo, Carlos, tal coisa é bom para gastrite? Tal coisa é bom? Escrevam aqui nos comentários. A Vera colocou dente de leão, mastruz. Mastruz, será que é bom para gastrite? Cadê, gente? Cadê o nome dos remédios? Qual que é o remédio que vocês querem saber se resolve o problema, se cura gastrite? Cadê o povo do remédio? Eu sei que vocês tomam muito de remédio natural. Suco de couve com maçã e batata é bom? Orégano serve? Muito bom. Orégano, suco de batata, o que mais? Sinto dor, estou tomando omeprazol. Não está fazendo efeito. Quando a dor do estômago está presente, mesmo com o uso de prazol, é um sinal de alerta, viu? Porque nem o prazol mais está conseguindo aliviar o problema. Carrapicho de agulha, boldo, aloe vera e espinheira santa, orégano com cravo da Índia, água com limão. Qual que é o chá que é bom para o estômago? Como desintoxicar o sangue? Muito bom. Vou responder essa pergunta agora em relação aos remédios. Todos esses remédios que vocês me citaram não resolvem o problema, não curam a gastrite e não vão conseguir ajudar a cicatrizar o estômago sozinhos. Veja bem, eles até têm benefícios. Se você tomar, você sente algum alívio. Mas se você não tiver os hábitos que ativam esses remédios, que ativam os princípios ativos, que levam as substâncias desses remédios para dentro do sangue, para conseguir desintoxicar o sangue, você não consegue resolver o problema. Vou dar um exemplo muito simples. Me dê um exemplo prático, Carlos. Vamos lá. Vamos pegar aqui o exemplo, deixa eu ver aqui, viu? O exemplo da Slane. A Slane fez o chá de boldo, achando que vai curar a gastrite. Só que a Slane, ela não está tomando a quantidade suficiente de água dentro de um relógio biológico desintoxicante de forma fracionada durante o dia e água de qualidade, água alcalina, mineralizada, água boa, água que tenha cálcio, zinco, magnésio, manganês, não aquela água ácida com coliformes fecais, com alumínio que a gente bebe todos os dias. E aí, a Slane, ela não usa a água em abundância, ela usa só o boldo, sendo que é a água desintoxicante que leva as substâncias do boldo para dentro do sangue e assim para dentro das células. Afinal, 80% da célula é água. Se não tiver água dentro da célula, ela não vai produzir o muco, não vai produzir o ácido, as enzimas. Então veja, não adianta tomar boldo, espira santa, aloe vera, nada disso resolve, nada disso cura, nada disso consegue te dar de volta o prazer de comer, nada disso, tá bom? Somente quando você pega os hábitos desintoxicantes, você pratica esses hábitos. Alimentação gastroprotetora, respiração antirrefluxo, relógio biológico desintoxicante. Aí, usando esses remédios naturais como ajudadores, é que você consegue resolver o problema de uma vez por todas e de forma definitiva. Carlos, e como é que eu faço para praticar esses hábitos desintoxicantes? Nós temos um evento chamado Restauração Gástrica. Nesse evento, a gente faz uma semana de tratamento. Eu tenho ali 3 aulas práticas, diretas e objetivas, ensinando o que gera a sua doença, quais que são esses hábitos desintoxicantes e como fazer o café da manhã, almoço e jantar para quem tem gastrite e refluxo. Então, a gente entrega ali para vocês um pouquinho do tratamento, os primeiros passos, para vocês poderem degustar, vocês verem o quanto que é bom, o quanto que vocês vão estar um pouco melhores e vocês vão entender o porquê que isso vai ser um preparo para caso você decida estar entrando como aluno no nosso tratamento pago, que é o programa de gestão plena, né? Você já esteja ali preparado para aquilo. Mas o evento Restauração Gástrica, ele é gratuito, é uma semana gratuito. Carlos, e como é que eu faço para poder entrar no tratamento? Você vai clicar no link da minha bio e entrar dentro do grupo do WhatsApp, porque é lá nesse grupo que a gente vai enviar o link para você fazer a inscrição. Então, todo mundo que estiver no grupo vai receber a inscrição. Por isso que
você tem que clicar aqui no link da minha bio, no perfil, e entrar lá no grupo. Está no grupo, segura aí um pouquinho, logo a gente vai soltar. Aí lá a gente vai entender como praticar todas essas coisas, tá bom? Como entender o que é esse relógio biológico, alimentação gastroprotetora. Mas aqui na live a gente vai trabalhar na investigação de causa. Olha que interessante aqui um relato. Eu quero ler um relato, uma história. Enquanto eu leio essa história, eu quero que você me diga aqui nos comentários se você está se identificando com essa história. Se tiver algum aluno também aqui ao vivo agora, algum aluno meu que sofria com muita dor no estômago ou dor abdominal no intestino, deixa aqui para a gente seu depoimento. Carlos, eu tinha dor no estômago, sou aluno, graças a Deus, diminuiu, me livrei, a dor não tenho mais. Deixa aqui para você poder alimentar e incentivar a esperança no coração das pessoas que estão assistindo. Vamos então para a história. Ó. A história da Amanda, ela mandou hoje. Então ela colocou aqui: Amanda, tenho 38 anos, 3 filhos pequenos, sofro com gastrite desde 2001. Fala, John, tudo bem? Estou terminando aqui a live, mais ou menos em 5 minutos. Já vou aí falar contigo no Zap, tá certo? O John aqui, minha gente, é um amigo meu que tava me ligando aqui, ó, aí daqui a pouco eu vou falar com ele. Mas, ó, Amanda, 38 anos, 3 filhos pequenos, sofre com gastrite e refluxo desde 2021. Aí ela fala, ó, tive pangastrite inicialmente, que é uma inflamação geral do estômago, melhorei um pouco, depois refiz endoscopia, descobri gastrite e H. pylori. Comecei a tomar antibiótico, remédios naturais, nada resolveu e só foi piorando. Dores no estômago, muito refluxo, muita dor no peito. Depois de todo esse processo, desenvolvi transtornos de ansiedade. O transtorno, sempre que ela tem crise de ansiedade, as crises pioram os sintomas. Tudo que eu como dói. Como tenho azia, como tenho náuseas, como tenho dor, sinto tristeza. Penso nos meus filhos que são pequenos, porque somente o meu esposo trabalha. Vivo com diarreia, gases, náuseas, muita dor, medo de piorar, medo dos filhos pequenos, quem que vai cuidar deles. Tentei fazer dietas, tentei na nutricionista, nada resolveu, nada funcionou. Até aliviou no começo e depois não resolveu, a dor voltou pior e hoje estou sofrendo. Eu pergunto, você se identifica com essa história? Escreve aqui nos comentários. Essa pode ser a história da sua vida. E você pode estar se perguntando, como que eu vou resolver esse problema? Primeiramente, com o poder de Deus. Então você tem que se ajoelhar, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pedir para recomeçar com Ele, pedir forças a Ele para você começar a praticar os hábitos desintoxicantes. O banho de sol, as caminhadas, a alimentação gastroprotetora, a respiração anti-refluxo, o cuidado da saúde emocional de forma específica para quem tem gastrite, entende? Então assim, você precisa começar esse processo de desintoxicação e de cura. É isso que você precisa nesse momento. Você precisa do método REME, relógio biológico, eliminação, nutrição e emocional. Até a próxima. Muito obrigado.